Então vamos lá. Eu tô gravando isso daqui pra mim. e pode ficar tranquilo porque não vai aparecer sua voz, você não precisa ficar envergonhado. Eu tava conversando com um rapaz que me pede dicas pra dar aula de inglês, porque ele começou a dar aula de inglês agora. E você já teve numa fase da sua carreira em que você pedia ajuda pros outros, mas crente que no fundo você sabia mais do que elas? Não dá saudade de quando a gente era adolescente? Não era assim que a gente era? Porque aí eu começo a falar de dicas de como dar aula, e ele fala, não, é verdade, porque o meu método abrange isso, eu tenho um método, ele vive falando do método dele, do jeito dele, e por um lado dá até inveja, sabe? Eu falei, eu queria ter a fé que esse menino tem no potencial dele, no quanto o método dele é bom. E ele está conseguindo novos alunos e testando as abordagens dele, e eu estou ajudando na medida possível com um toque ou outro. E aí uma das coisas que eu falei para ele você vai desenvolver esse teu método, você vai descobrir que ele funciona para você, algumas vezes ele vai falhar, você vai achar que a culpa é da pessoa, tudo bem, você vai encontrar outras pessoas e esse método vai funcionar de novo, e você vai falar, nossa, estou no caminho certo. E talvez vai chegar um momento em que você comece a perceber que existe mais do que a sua técnica. Existe o encontro de duas pessoas que conseguem fazer uma troca de uma forma muito natural. E você vai ver que com algumas pessoas vai ser incrivelmente fácil e que com outras vai ser incrivelmente difícil, e a sua técnica você vai precisar dela nesses momentos mais difíceis, assim. E ainda assim, você vai perceber que quem te deu a resposta para quem abriu as portas para que você conseguisse fazer com que o seu método funcionasse foi a própria pessoa. Ou seja, o resultado da aula, ele depende muito do aluno, e acreditar no seu método é se convencer de que você já conhece um aluno que na verdade você não conheceu ainda, porque ele não apareceu para você. Mas assim, primeiro eu não posso ter a pretensão de ter um método que funcione com um aluno que eu não conheci, porque eu não conhecia ainda mesmo, eu não descobri o caminho que vai funcionar com ele. Mas é engraçado, porque eu já tive, eu tenho alunos que, por exemplo, aprenderam jogando videogame ou aprenderam falando mal do chefe. Eu te contei essa história. Eu tenho um aluno que ele passa tanta raiva no trabalho dele, o trabalho dele é tão difícil, que a gente perdia grande parte da aula ele desabafando as coisas que aconteciam no trabalho. E eu falei, não, pera, você já está num nível em que a gente consegue bater papo, e aí que vai ser o seu momento de descarrego, eu vou te dar palavrões, e vou te dar munição, e vou te dar vocabulário para você desabafar tudo que você sente do seu chefe. Nosso curso vai ser baseado nisso. E hoje ele é fluente, e é claro, tipo, a vida seguiu, mudou, hoje ele fala mal da empresa inteira. mas ele me deu um caminho para eu aprender como é que ele aprenderia alguma coisa. E olha pra gente, né? Em algum momento o inglês ele deixou de ser a maior prioridade, tanto que você está fazendo o curso de inglês aí em paralelo, porque a gente descobriu alguma coisa que tem um valor muito grande pra gente, e aí tá, a gente vai estudar inglês lendo filosofia. Maravilhoso, maravilhoso. Mas às vezes eu paro para pensar, e se o livro não fosse esse? E se fosse um livro em que a gente não encontrasse esse encanto que a gente encontrou? Porque você está encantada pelo livro, eu também, eu estou absorvendo de uma forma, você de outra, e a gente troca. Isso é mágico, porque a gente vê que o livro ele é muito maior do que poderia ser para um de nós isoladamente. Né? E assim, as suas opiniões e a sua maneira de ver a coisa enriquece muito a maneira de ver, e me cria curiosidade de que outra forma isso daqui pode ser absorvido por uma terceira pessoa, por exemplo. E aí às vezes eu penso, e se a gente tivesse de repente chegado e falado assim, vamos ler O Pequeno Príncipe em inglês? Eu acho que esse curso ele não teria sido 5% do que ele se tornou.
Porque é um livro que eu já li muito, é um livro que você já leu, é um livro que não nos encantaria por não ser a primeira vez que a gente está lendo. E a gente cumpriria uma tabela de lição de casa e ia chegar no final e ia falar, tá ok, fizemos. E agora? Enquanto que o que a gente está fazendo junto aqui é uma coisa que, não sei para você, mas para mim está marcando muito a minha vida. E é engraçado que, aí voltando para essa história de método, imagina se eu conseguir, se eu começasse agora, porque eu conheci você, porque a gente conversou e descobriu esse nosso gosto em comum, e porque a gente começou a fazer isso junto, e porque virou essa coisa maravilhosa que virou. Imagina se eu começar a me definir no mercado como um cara que te deixa fluente ou não, ou que aumenta o seu conhecimento aplicando filosofia. Aí você já pensou um cara de exatas, um engenheiro, fazendo essa aula, e qual que vai ser a experiência dele? Imagina se eu tentar forçar isso que a gente está fazendo numa outra pessoa para ser da mesma forma, do mesmo jeito, porque eu domino a técnica. Então, talvez esse seja o assunto desse áudio que eu estou fazendo para mim, que não é a técnica. Se eu tentar empurrar isso daqui que a gente fez para um monte de outras pessoas, eu posso ter uma série de imensos fracassos com elas. Exato, se você fosse me recomendar para o mercado e falasse assim, eu conheço um professor bom que lê filosofia com você e faz você querer entender o texto e isso melhora o seu inglês, talvez esse tivesse um apelo muito pequeno. Porque imagina se eu chegasse para você e falasse assim, Rita, tem um jogo que chama Overwatch e você fica dando tiro e matando os outros e aí você tira sarro da pessoa quando você mata ela e fica além das besteiras que a pessoa fala pra você. Vamos estudar inglês assim? Muito dificilmente você se sentiria atraído por uma abordagem dessa. Se, se eu reduzisse, eu vou falar reduzir até um desrespeito à obra do cara, né? Mas se eu reduzisse isso a uma abordagem Paulo Freire da coisa, por exemplo, é, é, um cara que ensina de acordo com os seus interesses, partindo do seu universo. É, por que eu falo reduzir, embora isso seja uma coisa tão gigante, tão grande? É, eu acho que não seria isso, porque eu não faço essa forçação de barra para me prender artificialmente numa coisa que você gosta e que para mim não faz sentido. Eu acho que assim é porque eu me interesso muito pelas diferentes maneiras que esse mundo pode ser visto por diferentes pessoas. Sim, é como se me fascinasse o fato de, por exemplo, eu poder jogar esse jogo que o Bruno joga, mas ele seria jogado por mim de uma maneira completamente diferente de como é jogado por ele e não teria a mesma paixão. E eu encontro assim um prazer muito grande em viver essa paixão pelos olhos dele. E isso é legal. Agora, na filosofia tem a vantagem de eu gostar muito, embora eu não tenha profundo conhecimento, mas eu gosto muito. Então aqui a gente se encontra numa paixão que a gente tem em comum, que não acontece com Overwatch, por exemplo, que é um jogo que eu não jogo. E mesmo assim, por exemplo, no meu aluno que fica falando mal da vida corporativa, me interessa muito a vida corporativa e o quanto ela traz peso para a existência, para a vida das pessoas. Isso é uma coisa que eu me perco em interesse também, e eu quero absorver aquilo exatamente da maneira como ele vive, como o meu aluno vive isso. Então, eu acho que parte desse interesse, o meu interesse de escutar faz com que o aluno ele queira muito gritar aquilo, queira muito falar aquilo. E aí, ao aprender a falar, ele mantém essa capacidade de continuar falando. E eu acho que é isso, por isso que funciona. E você fala muito desse negócio de encontro, e é engraçado, porque quando não há esse encontro, pode ser uma pessoa que faz uma coisa. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho aluno que é comprador de grandes, de uma grande mineradora. Eu tenho gente do mercado farmacêutico.
Eu me interesso, e mesmo assim eu me interesso. Não tem nada a ver com o que eu faço na minha vida, mas ainda assim eu me interesso. Mas eu me interesso pela visão da pessoa sobre isso. E de vez em quando não tem um encontro, assim, quando a própria pessoa não tem paixão pelo que ela faz ou pelo que ela prega. E aí, em algum momento, quando não tem esse encanto com a maneira como a pessoa vive aquilo que ela vive, aí parece que não dá essa liga. E aí eu aprendi a não me esforçar para que essa liga aconteça. E aí esfria, e esse aluno ele tende a não permanecer. E não é uma coisa que me causa incômodo, assim, quando o aluno não permanece por esse motivo. Porque eu sei que não é uma falha de de didática, de método, não é uma coisa impossível fazer o aluno aprender, é uma questão de falta de afinidade mesmo. Então é melhor eu deixar esse tempo livre para uma pessoa com quem eu vou ter essa afinidade e eu vou ter a vontade dessa troca. Exato. E talvez aqui já fica um agradecimento, né? O quanto aulas como a tua, o quanto momentos como eu passo com você, assim, eles tornam a minha vida muito mais plena e muito mais prazerosa, porque significa que eu não encontrei uma maneira melhor de passar esse tempo é, do que fazendo isso. Isso realmente é um privilégio. Ter um trabalho nisso, eu acho que é um grande privilégio. E por isso que eu não canso de viver agradecendo, assim, né? Você termina uma aula e fala, nossa, muito obrigado por ter feito essa aula, porque representa muito para mim, é muito mais do que um mero trabalho, que você vai lá e fala, caramba, tem que ficar aqui hoje de novo para pagar meus boletos. Tomara que depois desse livro a gente encontre um tão grande quanto, assim, que eu não acho que eu não acho que é o livro em si. Não acho que com o Pequeno Príncipe seria tão ruim assim. Mas fica esse estímulo e esse desafio que quando a gente conseguir o próximo livro, que ele seja tão grande quanto esse.